dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos ouvintes. Eu sou Caroline Silva Eu sou o Jefferson Antunes. e o nosso episódio de hoje é uma continuação, como prometemos, né, Jefferson? E hoje, Jefferson, a gente fala de quê? Isso mesmo, Carol. Hoje nós vamos continuar falando sobre formação de cientistas e dessa vez falando sobre as ações pró-formação ligada à instituição de ensino, ciência cidadã, comunidade acadêmica e divulgação científica, para a gente dar um fechamento naquele primeiro episódio sobre formação de cientistas que está aí no nosso feed. E não esquece, hein? Curte, comenta, compartilha, dá sua ideia, sua opinião, a gente tá aqui pra ouvir, então vocês também. Mas, antes de começarmos o episódio, Jefferson, solta a vinheta. Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá 5 estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro. Gente, isso é um desabafo. Quando eu gravo com o Jefferson, eu tenho certeza que eu não vou ser esculhambada quando ele for editar o episódio. Quando eu gravo só, eu fico só esperando o texto pra ir me desculpando a cada 2 minutos um perdão diferente. Então, cuidem da vida do editor de vocês com carinho, que ele sempre vai ser muito grato por isso, né, Jefferson? É sim, é sim. Mas aí, vamos lá. A gente parou aqui, aí, quando a gente estava conversando, sobre a instituição de ensino, né? A importância dessa instituição de ensino para a formação no processo de cientistas. Quais são os impactos, Jefferson, que essa instituição pode trazer para essa formação? Vamos lá. O que é mais falado sobre as instituições de ensino é realmente suprir as necessidades de infraestrutura. Porque nós não vamos conseguir ter um laboratório em casa, basicamente isso, certo? Então, laboratórios, bibliotecas, espaços de estudo, espaços de lazer, muito da infraestrutura mesmo, certo? E aí, é também da infraestrutura informacional, que é o quê? Fornecer informações para estudantes, certo? Isso é sempre falado, né? A própria instituição deve manter uma rede de comunicação, né, oficial para que todas as pessoas estejam informadas. E dentro da infraestrutura, a gente tem a questão de serviços também, certo? Que é questão de equipe técnica mesmo, técnico laboratorial, bibliotecária, certo? Todo esse pessoal que faz a instituição funcionar, né? O pessoal que é TAI, né? Os técnicos educacionais, os técnicos administrativos, certo? Todo esse pessoal que faz a instituição funcionar. E aí, outras coisas que são bem debatidas também são quanto aos eventos, né, proporcionados pelas instituições, né, para criar esse ambiente educacional que tenha ações pró-formação de cientistas. E algo que é muito debatido é o quê? Que os eventos institucionais, eles tenham o quê? Premiação, certo? Porque premiação é importante para o nosso currículo, mas premiação também é importante do reconhecimento daquele cientista, daquelas cientistas que está em processo de formação, certo? Então, basicamente são esses os elementos essenciais que as instituições de ensino influenciam. E aí, é só um adendo importante quando você falou de laboratório. Não só um laboratório de química, mas também laboratório voltado para a área de ciências humanas, né? Porque imagina lá a galera de história tendo que pegar um fóssil antigo em casa. Vai enfiar onde? Tem todo cuidado, iluminação. O pessoal de letras, né? Que tem que ter aquele papiro antigo, né? Que tem que ter iluminação e tal. A temperatura ambiente. Como é que tu monta isso em casa? É bem complicado, Carol, e é justamente esse tipo de suporte de infraestrutura que a instituição de ensino superior oferece
que ele possibilita, né, essa relação empírica com os nossos objetos de pesquisa, né. Um adendo também é que se fala bastante da segurança do trabalho, né, dentro de laboratórios. As instituições manter aí fortes protocolos de segurança dentro dos laboratórios, né, não voltado a sumir coisa, blá-blá-blá, blá-blá-blá, mas como segurança do Segurança trabalho dos mesmo. materiais que estão ali dentro, né, e das pessoas que estão manuseando. Entendeu? Segurança das pessoas, né, manter esses protocolos, Seguindo direitinho, né, também, a galera também tem que contribuir, né, Jefferson? né, mas, tem alguns casos de acidentes em laboratório, né, descritos, então tem essa questão sendo discutida também, né, a manutenção da segurança em laboratório. Importantíssimo, verdade. Inclusive, uma saída de emergência já é muito importante pra gente que acha que não é nada, né? Então, isso é a segurança do ser humano, tá? E partindo daí da segurança do ser humano, fala-se muito também da ciência cidadã. No texto, tá, gente? Porque na prática acho que ninguém nunca ouviu essa palavra não, viu, Jefferson? Como foi que se deu? Como é que tu traz esse elemento pra dentro da tua pesquisa? Como é que tu entende isso pra passar pra gente? Porque é a primeira vez que eu ouvi descrito mesmo, ciência cidadã. Isso, o conceito de ciência cidadã está muito ligada à relação entre cientistas em formação e a sociedade colaborando com processos de pesquisa. Tem um exemplo, que é um dos exemplos que eu cito no artigo, que vem de outro artigo, é claro, que é basicamente o que? O pessoal fazendo observação de pássaros para fazer o relato da fauna local. E aí o que acontece? Foi feita uma análise dos cientistas, das cientistas no campo e da população que auxiliava. Porque o que acontece? O processo de ciência cidadã, ele ocorre na relação. Então existe, por exemplo, um treinamento metodológico, uma formação para observação, entendeu? Tem uma formação mínima em métodos e técnicas de pesquisa, para que as pessoas da comunidade possam auxiliar cientistas no processo de coleta de dados, principalmente na coleta de dados. E aí o que acontece? Tem uma análise que foi feita da observação da ciência cidadã, né, das pessoas que são ditas comuns e de cientistas. E a diferença, né, da qualidade dos dados coletados bate na margem de erro, entendeu? É um pouco menor das pessoas, mas está ali na margem de erro, nos 5%, certo? Então, tipo, imagina você, né, você tem que fazer uma pesquisa de campo e entrevistar, sei lá, 200 pessoas. Poxa, se você tem uma comunidade para te ajudar nisso, nem que sejam 5, 6 pessoas, que você mesmo vai fazer o treinamento, você mesma vai chegar ali e explicar como é que funciona, pedir esse apoio, e a comunidade toda solista vem e te ajuda. Porra, isso é uma mão na roda absurda, Mas aí certo? tu já tá dentro da seara de comunidade acadêmica, né? Na questão da Não, não, comunidade eu tô falando da acadêmica. comunidade das pessoas mesmo, do que seria a pessoa comum, né, entre aspas, do tamanho de caminhões, né. As pessoas comuns da nossa comunidade de viventes mesmo. Isso, meu vizinho, minha vizinha, a tia. Sabe o que é isso? Trauma de acadêmico, né? Fala comunidade acadêmica a vida inteira, quando joga a comunidade em si, da sociedade, a gente tem essa dificuldade de linkar. Converse com o seu psiquiatra sobre isso. Bem, e aí o que acontece? É apontado como um elemento de formação muito relevante a ser incorporado nos processos de pesquisa. Tanto o processo em que pesquisadores e pesquisadoras se conectam a essas comunidades, desde os primeiros contatos, as pessoas abraçando, né? Acontece muito na biologia, minha gente, muito, muito, muito mesmo, assim. Os casos geralmente é o quê? Cria-se um software, tem com rãs e girinos e sapinhos e essas coisas, bem legal, cria um software para mapear a região. Aí a pessoa tá andando na rua, eita, um sapinho. Aí vai lá, abre o software e fotografa, essa fotografia já vai pro banco de dados, entendeu? Para encontrar espécimes. Então é bem nesse nível mesmo assim, sabe? De relacionar a comunidade ao processo de pesquisa. E é muito interessante que o fomento a essa ciência cidadã
ela traz, em contrapartida, uma maior acreditação da ciência, né, desse processo de pesquisa. Porque as pessoas estando mais próximas à ciência, elas acabam compreendendo melhor, e aí melhora a acreditação social da ciência. Então, tem essa dupla função, né? As pessoas te ajudam no seu processo de pesquisa, ao mesmo tempo que você fornece a elas métodos e técnicas que podem ser empregados na realidade, e as pessoas compreendem melhor o funcionamento da pesquisa científica, portanto, acabam por valorizar mais a ciência. E aí fica mais fácil quando a gente pega a linguagem, né, da população e a gente consegue transcrever a ciência para aquele nível, né? E fazer com que elas entendam de forma correta e coerente, porque às vezes a gente já debateu muito isso, quando a gente fala muito bonito e sem conseguir explicar como é que alguém vai absorver tua ideia, como é que alguém vai aceitar tua ideia. Exato. E a questão de participação gera uma agência na pessoa que vai a campo, né? Às vezes a pessoa pode até ir mesmo, não, com a cabeça de cientista, assim, né? Poxa, eu vou agora a campo coletar dados, Verdade. né? Não precisa ser só, tô passando aí do sapinho, olha, vou fotografar. Não, ela sabe que aquilo ali tem um cunho Pode importante. ser isso, porque imagina, você tá pesquisando isso e tem 2.000 pessoas te ajudando na cidade. Se cada uma bater uma foto por dia, porra, é dado pra cacete, Você não ia fazer isso nem na vida inteira. né? E aí ajuda muito, assim, entendeu? Então, dentro desse conceito de ciência cidadã, acaba se tornando bem importante. Aí eu vou falar como pesquisador da educação. Poxa, ensinar a estudantes, né, em sala de aula, ali no seu ensino médio, até no fundamental, poxa, como é que coleta dados, como é que funciona o método científico. Poxa, depois que o pessoal ensina as crianças a coletar dados, os adolescentes, os jovens a coletar dados, né? Essas adolescentes vão poder fazer o quê? Compreender como é que funciona a ciência. Depois você traz para dentro da sala de aula. Ó, esses dados que vocês coletaram, vamos analisar aqui. E isso traz ciência para dentro da sala de aula. Porque eu vivo dizendo que a ciência não chegou na escola. Realmente não chegou. Mas essa é uma atividade que pode levar tanto a ciência para a escola, como a ciência para dentro das casas. Que isso é muito mais interessante ainda. Todo jovem cientista tem um potencial imenso de ser um pesquisador grandioso com os elementos que existem ao seu redor, né? Basta aquela forcinha de vontade marota e não só criticar o sistema, como é o mais comum, né? E aí eu concordo muito com você quando a gente diz que a ciência cidadã ela precisa de um olhar mais delicado, mais detalhado, para que a ciência vá para dentro do ensino básico, que eu também concordo que não tem. Mas aí dentro da comunidade, já que eu fui pro psiquiatra, voltei dele, tomei minha medicação. Você concluiu a questão Ciência cidadã, ciência sim. cidadã? Ah, ótimo. Então vamos começar a engajar agora com a comunidade científica, né? Porque acho que eu tô bitolada e a gente tem um longo caminho dentro dessa comunidade. E como é que ela é formada, Jefferson? Vamos lá, Carol. Cada comunidade científica de cada campo de pesquisa tem o que a gente chama de cultura acadêmica própria. São justamente díspares essas culturas. Então, cada área tem os seus eventos, tem as personalidades, tem os memes e as piadas da área, porque meme de química só químico entende, né? A Carol fica botando lá uns memezinhos de spin do orbital do elétron. Eu não sei que porra é essa não, Carol. É Não muito consigo rir, maravilhoso. desculpa. Eu vou fazer, depois eu gravo pra todo mundo rir junto comigo. Que eu já Pois tô é, morta todo de mundo rir. da química ri junto com você, porque a química tem essa cultura acadêmica e a gente, na pesquisa de humanas sociais, não entende, né? São culturas acadêmicas, minha gente. Lá quando o Thomas Kuhn fala em estrutura das revoluções científicas sobre paradigma, né? O pessoal entende muito paradigma como modelo. Mas paradigma não é só um modelo. Paradigma é uma cultura acadêmica que também está relacionada ao modelo. Então, existem culturas acadêmicas de certas épocas. E dentro das comunidades acadêmicas, nós temos diversas culturas acadêmicas, certo? Então, isso varia de área para área. O que é interessante é a necessidade de desenvolvimento de uma cultura acadêmica para dar suporte aos programas de pós-graduação, formação de cientistas desde a graduação. Porque nossa cultura acadêmica é o quê? Cientistas são formados no mestrado, doutorado, pós-doutorado.
mas tem muito batendo nessa tecla. Poxa, a formação de cientistas tem que começar na graduação. Por quê? Porque o lugar privilegiado da construção do conhecimento científico na nossa sociedade é a universidade, é a instituição de ensino superior. Nenhum outro lugar é espaço de construção do conhecimento científico, certo? Então, espaço privilegiado, né? Que a gente vai lá para estudar, para fazer ciência. O objetivo é este. Não tem nenhum outro lugar, certo? Então, o que acontece é valorizar essa comunidade acadêmica, né? No sentido de fornecer suporte no processo de formação é muito importante. E aí, é claro, tem-se que valorizar e manter essa comunidade, mas também ela, como é uma comunidade humana que possui uma cultura diversa, não está imune a críticas, obviamente. Eu não estou dizendo, não, todas as comunidades são eminentemente boas e úteis. Não, né? É uma questão material, dialética, certo? Que nós temos que pensar. E aí, outra questão que as autorias refletem bastante é sobre a socialização dos resultados de pesquisa, tanto entre estudantes como entre docentes, dentro do campo e, inclusive, interinstitucional. Poxa, eu pesquiso jogos na educação, então eu vou me comunicar com a minha comunidade, certo? Apresentar, ó, pessoal, fiz uma pesquisa assim, 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 os resultados foram esses e esses, correu assim, 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 certo? Vou tentar, inclusive, fazer essa comunicação em mais de um idioma para que mais pessoas possam acessar. É importante esse diálogo com instituições estrangeiras. E outra coisa que é muito importante também são as pessoas que são egressas dos programas de formação de cientistas participarem dessas comunidades, certo? Como pessoas que podem aconselhar, falar sobre suas carreiras, né? Tem um objeto de pesquisa similar, trocar aquela figurinha, sabe, para orientar as pessoas que estão mesmo no início do processo de formação de cientistas. Então, tudo isso é muito importante. E aí, um ponto que é bem recente, inclusive, é a rede social como espaço de formação de comunidade acadêmica, né? A gente pega aí os estudos que estão dentro do escopo da pandemia, eles vão estudar como as redes sociais, dentro do contexto de formação de cientistas, contribuíram para a manutenção das comunidades acadêmicas. E é notado o quê? Que esse espaço auxiliou bastante, né, tanto essa manutenção quanto o processo de formação de cientistas. Então, pensar também as redes sociais como um espaço de manutenção dessas comunidades. E, por último, né, pensar mesmo os grupos de pesquisa. Pouco se fala sobre grupos de pesquisa na formação de cientistas, inclusive, né? Mas que esses grupos eles têm um papel muito importante de auxiliar na imersão de temas durante o processo de formação de cientistas. Ah, estou pesquisando lá matéria escura, né? Então, meu grupo de pesquisa me auxilia, né, nesse processo de imersão dentro da teoria, dentro da experimentação, né, na construção do conhecimento científico. E tudo isso está relacionado à comunidade acadêmica. E dentro dessa comunidade acadêmica surge algo muito legal, que é a divulgação científica, né? Onde a gente começa a projetar, a trabalhar e a sair dos muros das universidades, dos institutos, das escolas. E como é que funciona? Como é a participação dos estudantes, dos docentes, da comunidade acadêmica que você acabou de falar nessa divulgação, Jefferson? Vamos lá, Carol. A divulgação científica, como ação que auxilia a formação de cientistas, ela é muito estudada, certo? Basicamente, o quê? Trabalho em redes sociais, certo? A criação e desenvolvimento de conteúdo, a difusão e distribuição de conteúdo científico, o trabalho em parceria com o jornalismo científico, tudo isso é muito valorizado. Então, a divulgação científica, ela é considerada uma atividade de desenvolvimento intelectual dentro do processo de formação de cientistas, onde existe uma integração e uma interação com a sociedade,
né, dentro desse processo, que é basicamente o quê? Poxa, eu estou pesquisando aqui jogos na educação, então eu vou produzir conteúdo em uma linguagem acessível para que as pessoas possam compreender mais sobre minha pesquisa, o campo de pesquisa, algumas curiosidades, como a gente aborda esse objeto, como meu objeto de pesquisa dialoga com fatos e acontecimentos da atualidade. Então, tudo isso fortalece tanto o processo de formação de cientistas como a acreditação da ciência e o acesso à ciência, né? Já que o processo de divulgação científica, ele visa possibilitar um maior acesso a conteúdos científicos para a sociedade em geral. Então, essa divulgação científica, ela contribui tanto com a formação da comunidade, como com a formação de cientistas. Então, tudo isso vai reverberar em quê? Nessas ações comunicacionais que são voltadas ao desenvolvimento de habilidades e competências de pessoas que estão em processo de construção do conhecimento, lá fazendo sua dissertação, sua tese. O momento que você produz conteúdo sobre um assunto que você está pesquisando, você quer o quê? Transformar essa linguagem acadêmica sem ser reducionista, certo? Sem ser relativista, certo? Em uma linguagem que possa ser mais acessível, né? Quando você transforma esse sua pesquisa em um produto, né? Você está refletindo sobre sua própria pesquisa. E essa atividade comunicacional, né, ela exige uma série de habilidades e competências que vão te auxiliar também no processo de escrita científica, no processo de comunicação científica, certo? Vai lhe auxiliar em uma série de processos ligadas à sua pesquisa e, portanto, ao processo de formação de cientistas. Uma coisa que é bem importante, né, que é falada várias vezes, inclusive, é uma relação de vínculo com jornalistas de ciência. Hoje a gente tem pouco jornalista de ciência, mas o que acontece? Normalmente as matérias de ciência são sensacionalistas, são leituras, digamos assim, rasas, bem supérfluas, né, dos artigos, das pesquisas, com pouca crítica, certo? Então, colaborar com jornalistas de ciência ao tempo que lhe abre espaço para que você possa divulgar o conteúdo que você está produzindo, você colabora com o jornalismo de ciência. Assim, se fortalecem os dois âmbitos e ganha mesmo a própria ciência. E aí eu tava lembrando quando você falou a questão do jornalismo científico, quando a gente gravou o episódio com uma convidada nossa que faz parte hoje da Sociedade Brasileira de Ciência de Materiais, que ela fala da questão, né, do jornalismo científico, quão é difícil ter pessoas aptas para isso, né? E aí, você não precisa ser só jornalista, você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer uma especialização, você pode ir afunilando. Existe um curso, mas não é específico e voltado, mas existem pós-graduações para isso. Então, é importante. Eu só conheço ela, até hoje, eu sei que existem outras, mas é procurar agulha no palheiro. Acho que dentro do meu campo, da minha bolha, acho que só jornalista científico mesmo, só dentro das sociedades, porque jornalismo comum, ele faz, como você acabou de colocar, né, sensacionalismo para ganhar nota, ganhar views, mas nada tão aprofundado quanto a gente vê dentro das sociedades. E aí isso é um problema também, né? Sim, sim, é uma grande problemática, uma vez que ela idealiza a ciência, né? A gente pega, puxa, aquelas chamadas ovo faz bem, ovo faz mal, café faz bem, café faz mal. Açúcar causa autismo, açúcar causa TDAH, açúcar não causa autismo, açúcar não causa TDAH. E pega dois artigos bem chulo, né? Exato. E às vezes até o artigo é muito bom e a leitura que a pessoa faz do artigo é que não é boa, a interpretação. Então, a participação de cientistas em formação dentro do processo de jornalismo científico, ela tanto fortalece a ciência como fortalece o processo, né, de formação de cientistas. E aí, uma coisa que se vem tentando fazer é o quê? É trazer os processos de divulgação científica para colaborar com os processos de ensino-aprendizagem, por meio do que? Da curricularização. Entendeu? Inserir no currículo das formações de cientistas disciplinas, oficinas, certo? Desenvolvimento de produtos comunicacionais,
que possam ampliar o escopo da formação de cientistas através da divulgação científica. Então, é necessário pensar múltiplas estratégias que possam interligar aí o currículo, né, de formação de cientistas com a divulgação científica, já que todas as pessoas envolvidas no processo só têm a ganhar e amplia a acreditação social da ciência. Aproveitando, pessoal, que eu disse que eu conhecia uma jornalista científica, né, que fazia parte da Sociedade Brasileira de Ciência e Engenharia de Materiais. Quero mandar um beijo para ela, que é a nossa queridíssima jornalista científica Verônica Salviniano. Um cheiro e volte mais vezes ao nosso podcast. E o episódio dela é o 23, tá? Quem quiser ouvir, tiver curiosidade, segue aí. Mas volta, Jefferson, volta pra gente fazer esse fechamento gostoso desse episódio que foi massa. Então, pessoal, falando de ações de formação de cientistas, né? Se a gente for voltar agora para o campo, para o âmbito educacional, né? É muito falado sobre uma abordagem centrada em estudantes. Sim, aquela mesma coisa que o Dewey falava no século XX, século XX. Aquela mesma coisa que o Dewey falava no século XX, que nós precisamos levar os processos a serem centrados nas necessidades de estudantes. Pois bem, isso também é muito discutido através do quê? Da flexibilização do currículo acadêmico. A formação necessita considerar as necessidades de estudantes. E aí, um ponto que é bem trabalhado é a orientação, o processo de orientação na formação de cientistas, que deve ser o quê? Um processo individualizado, certo? Então, é bem complicada, é uma discussão muito complexa, justamente porque essa atenção individual e personalizada, né, ela bate de frente mesmo com a necessidade de massificação e padronização que nos é exigida, certo? Então, a gente tem essa relação dialética quanto à abordagem, ao processo de ensino-aprendizagem em sala de aula dentro da formação de cientistas. E aí a gente já falou um bocado, né? A gente já deu uma explanação bem importante de tudo que faz parte da formação de pra você, de fato, um cientista, né? E aí não esquece, então, episódio 1, e agora esse é o fechamento, que é a parte 2 desse episódio tão importante que fala da construção, que é muita coisa, muita informação, e aí Jefferson só resumiu um pouquinho de cada coisa, né? Pra que vocês tenham uma noção do que é ser um cientista. Não é só chegar lá e tô com meu diploma. Beijo, galera! Não é isso, né, Jefferson? Exatamente, Carol. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, né? Esse foi bem por cima, assim, né? O artigo em breve vai estar aí publicado, tá no prelo, né? Estou esperando aí, né, as datas de publicação. Assim que sair, a gente tanto avisa em um episódio, como disponibiliza o link. E se você quiser assistir a primeira parte, ouvir a primeira parte e ouvir A Luz do Candeeiro, estamos em todos os agregadores de podcast. Pode nos procurar no Spotify, no Deezer, certo? Se você quiser também, pode nos ouvir e nos assistir pelo YouTube, né? Tem gente que gosta de acessar pelo YouTube. Estamos lá também. E vocês podem nos encontrar em todas as redes sociais. É só procurar A Luz do Candeeiro Podcast, certo? E, para fechar os recadinhos, vocês também podem nos encontrar no nosso grupo do Telegram, A Luz do Candeeiro, link na descrição. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima. Ah, não esquece do TikTok, né, Jefferson? Pelo amor de Deus. Tem o TikTok também, a Carol do TikTok, muito bem. Faça dancinha, vai, passa lá. Gente, foi um prazer, o episódio de hoje foi incrível. Jefferson, até mais. Pessoal que tá nos ouvindo, que chegou até aqui, beijo no coração, estamos esperando por você. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, e a gente tá pra isso, tá? Beijão, até o próximo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião,
Agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.